Ao longo da história da humanidade, diversas pessoas importantes passaram por aqui, deixando suas contribuições, positivas ou negativas. Muitas dessas personalidades influenciaram grande quantidade de acontecimentos e ideias pelo mundo. Então, no vídeo de hoje, você verá uma lista das 10 pessoas mais influentes da história, de acordo com pesquisas de várias grandes fontes internacionais. Assista até o final. A lista abre com Albert Einstein, um dos cientistas mais influentes devido à sua contribuição revolucionária para a física. A sua teoria da relatividade transformou nossa compreensão do espaço, tempo e gravidade, redefinindo fundamentos científicos. Além disso, sua equação E igual a mc² revelou a equivalência entre massa e energia, abrindo caminho para avanços na energia nuclear. Einstein também foi um defensor incansável da paz, dos direitos civis e da liberdade acadêmica, tornando-se um símbolo global de inteligência e humanismo. Sua obra impacta não apenas a ciência, mas também a cultura e filosofia modernas. Em seguida vem Cristóvão Colombo, lembrado principalmente por ter descoberto as Américas para o mundo europeu em 1492. Embora ele não tenha sido o primeiro a chegar ao continente, sua expedição abriu portas para a colonização e a exploração do Novo Mundo, alterando profundamente a história mundial. Seus feitos estabeleceram novas rotas comerciais, mudaram o curso das economias e criaram um impacto duradouro nas culturas indígenas. A chegada de Colombo marcou o início de uma nova era de descobertas, intercâmbio cultural e transformações geopolíticas, tornando uma das figuras centrais na história da expansão europeia. Johannes Gutenberg marcou o 8º lugar. Ele é considerado um dos mais importantes inventores da história, devido à invenção da prensa móvel, que revolucionou a impressão no século XV. Sua tecnologia permitiu a produção em massa de livros, o que democratizou o acesso ao conhecimento e acelerou a disseminação das ideias. A impressão da Bíblia por Gutenberg foi um marco, impulsionando a Reforma Protestante e a Renascença, ao facilitar a circulação de textos e ideias. Essa invenção é fundamental para o desenvolvimento da educação, ciência e cultura moderna. Cai Lun, em 7º lugar, foi um oficial da dinastia Han na China e é amplamente reconhecido como o inventor do papel, uma inovação que transformou a comunicação e a disseminação do conhecimento. Por volta do ano 105 d.C., ele criou um método mais acessível e eficiente para fabricar papel, usando fibras naturais. Isso substitui os materiais mais caros e pesados, como o pergaminho e a seda, tornando o papel mais barato e disponível. Sua invenção foi fundamental para o avanço da literatura, da educação e da burocracia, além de ter influenciado a história da escrita em todo o mundo. Em 6º lugar, temos Paulo de Tarso, uma figura central na história do cristianismo. Originalmente um perseguidor dos cristãos, ele se converteu após uma experiência com Cristo e se tornou um dos maiores missionários e teólogos da igreja primitiva. Suas epístolas ou cartas formam a parte significativa do Novo Testamento e são fundamentais para o entendimento da teologia cristã. Ele desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo pelo Império Romano, abordando questões fundamentais sobre fé, salvação e moralidade. Sua influência na formação do cristianismo como religião mundial o coloca entre as personalidades mais impactantes da história. Confúcio foi um filósofo e pensador chinês cujas ideias moldaram profundamente a cultura e a sociedade da China e de muitas outras regiões. Seus ensinamentos, centrados na ética, moralidade, respeito à hierarquia e harmonia social, influenciaram a filosofia, a educação e o sistema político por milênios. Ele enfatizou a importância da virtude pessoal, da justiça e da bondade nas relações humanas, assim como o papel fundamental da família e do governo. A filosofia confucionista, com a ideia sobre ordem social e autocultivação, tornou-se um dos pilares da civilização chinesa e continua a ser relevante em muitas sociedades contemporâneas. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, foi o fundador do budismo e uma das figuras mais influentes da história espiritual e filosófica. Após uma vida de luxo, ele abandonou sua posição como príncipe para buscar a compreensão do sofrimento humano e da verdadeira felicidade. Suas meditações e ensinamentos resultaram em uma filosofia que enfatiza o caminho do meio, a busca pela iluminação e a superação do sofrimento através da prática da ética, meditação e sabedoria. O budismo, que surgiu de seus ensinamentos, espalhou-se por diversas partes do mundo e continua a influenciar milhões de pessoas, sendo um dos maiores sistemas filosóficos e espirituais da história.
Abrindo o top 3, Isaac Newton é uma das figuras mais importantes da ciência, conhecido principalmente por suas leis do movimento e pela lei da gravitação universal. Seus trabalhos estabeleceram as bases da física clássica e transformaram a compreensão humana sobre o universo. A sua principal obra ofereceu leis fundamentais que explicam o movimento dos corpos celestes e terrestres, fundamentando a mecânica clássica. Além disso, suas contribuições à matemática, como o desenvolvimento do cálculo e as suas descobertas sobre a luz e a ótica, influenciaram profundamente a ciência e a tecnologia, tornando uma das figuras centrais da revolução científica. Em segundo lugar ficou Maomé, o fundador do islamismo, que é uma das figuras mais influentes da história, sendo considerado pelos muçulmanos o último profeta enviado por Deus. Nascido em Meca no século VII, ele recebeu revelações que foram posteriormente compiladas no Alcorão, o livro sagrado do Islã. Maomé unificou as tribos árabes sob uma nova fé, promovendo a prática do monoteísmo e uma ética social que incluiu a justiça, a caridade e a fraternidade. Seu impacto vai além da religião, pois suas reformas sociais e políticas transformaram a Arábia e estabeleceram as bases para a expansão de um império islâmico que moldou o mundo medieval e influencia até hoje bilhões de pessoas em todo o planeta. E em primeiro lugar temos Jesus Cristo, sendo a figura central do cristianismo, a maior religião do planeta. Nascido na Judéia no século I, Jesus pregou uma mensagem de amor, perdão, compaixão e salvação, desafiando as normas religiosas e sociais da época. Seus ensinamentos sobre o reino de Deus, a importância do amor ao próximo e a fé no Senhor continuam a influenciar bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Apesar de os estudiosos não cristãos não considerarem a sua divindade, não podem deixar de negar que Jesus, como personagem histórico, exerceu grande influência. A vida e os ensinamentos dele moldaram a moralidade ocidental, a cultura e a história religiosa, tanto que a própria medição de tempo é determinada por antes e depois de seu nascimento. E assim, terminamos este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais. Deus te abençoe e tchau!